E aí pessoal, beleza? Eu quero mostrar para vocês nesse vídeo como instalar o Python e o Django, que é um framework para desenvolvimento web aí, utilizado com Python. Então eu vou fazer uma instalação aqui, nós vamos fazer funcionar tudo, rodar uma página simples, aí, um HTMLzinho aí no nosso servidor de aplicação e vamos fazer ele funcionar com o framework Django. Beleza? Eu não vou instalar nenhuma IDE, tá? Para vocês ficarem livres aí para escolher a IDE que vocês acharem melhor. Então vamos lá. Primeiro passo: entrem no site python.org, cliquem em download e cliquem em download. No meu caso aqui é o Windows, né? Estou utilizando esse tutorial aqui para o Windows. Eu estou na versão 10, tá? Mas qualquer versão do Windows aí vai funcionar. Então, baixando ali um executável, vamos clicar nele. E aqui vai aparecer uma tela com duas opções. A primeira opção é uma instalação padrão, que vai na pasta ali de usuários, tá? E tem uma outra opção para você customizar. Eu vou customizar, tá? Eu vou fazer a instalação num diretório que eu escolher aqui, tá? Quem optar por instalar na pasta padrão não tem problema nenhum, tá? Mas só que daí fica mais complicado acompanhar o tutorial. Mas depois, mas dá para fazer. Então eu vou fazer aqui do meu jeito, tá? Que eu gosto de instalar nas pastas de minha preferência. Então aqui eu tenho uma pasta em C, docs. Eu vou apagar esse Python aqui, antigo. E vamos fazer do zero, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos criar uma pasta lá em C Docs Python, que vamos criar uma pasta Python aqui. Mas antes disso eu vou mostrar para vocês como fazer isso no prompt de comando do Windows, tá? Por quê? Porque esse vídeo aqui é direcionado aos meus alunos e alguns deles têm dificuldade de trabalhar aqui no prompt de comando, por exemplo, criar pasta, excluir, etc. Então, eu vou dar umas dicasinhas rápidas aqui. Então, ó, como é que eu faço? Para voltar na raiz, que eu estou no C, no caso, eu dou CD barra de volta para a minha raiz principal ali, tá? Agora, como é que eu faço para criar uma pasta? É só digitar MD ou mkdir ou MD e colocar um nome que você quiser, certo? Só que antes disso, eu tenho que acessar a pasta docs, senão ele vai criar em C. Então, para acessar a pasta docs em C, eu digito CD e o nome da minha pasta. Se eu der um dir, ele vai mostrar o que tem dentro. Ó. Dentro eu tenho essas pastas que nós estamos visualizando, o Java e o Visual G. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova pasta. Aí, o que eu faço? Eu digito MD e vou criar a pasta chamada Python. Não precisa fazer isso, dá para fazer lá tudo com a pasta padrão. Se você instalar o PyCharm, que é uma IDE aí para programar com Python, ele vai fazer toda essa instalação para você. Mas eu estou fazendo de forma manual aqui, porque tem gente que quer usar outras IDEs e quer fazer de forma manual, que é interessante aprender, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou digitar MD, Python, certo? Dentro de docs, e ele vai aparecer uma pasta Python lá. Agora eu vou criar uma outra pasta dentro de Python. Então, para acessar o Python que eu acabei de criar, eu digito cd Python, eu acessei a pasta Python. Eu estou aqui dentro, ó, vamos dizer assim, né, dentro dessa pasta. E se eu der outro MD Python, eu vou criar uma outra pasta Python dentro de Python. Por que isso? Porque eu posso colocar outros arquivos dentro da pasta Python que não estão relacionados ali com a pasta ali da instalação, certo? Então, por isso que eu estou fazendo isso. Se quiser colocar Python 3.8 para diferenciar, não tem problema nenhum. Tá? Eu vou deixar só Python aqui. Então, eu criei uma pasta. Ó, se eu der um cd Python, vai acessar aquela pasta interna também de mesmo nome. Ó, Python dentro de Python. É isso que eu fiz aqui. Ó. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para o meu instalador aqui qual que é a pasta que eu quero instalar, que é aquela que a gente acabou de criar. Aqui ele instala algumas coisas, padrão, tá? Deixa tudo marcado, tá? O pip, que é o pip é um gerenciador de pacotes. E aqui o idle, aqui ele a gente vai poder fazer rodar alguns scripts com ele. E, enfim.
vamos clicar em Next e deixar marcado como está. E vamos escolher a pasta que a gente quer instalar, que a gente acabou de criar. Então, a gente vai lá em C. No meu caso aqui, Docs, você pode colocar em qualquer diretório, qualquer unidade. Python. Ok. Beleza, ele vai instalar aqui o meu Python. Beleza? Ok, vamos aguardar aí a instalação. Terminando de instalar, a gente vai ver que a gente não vai conseguir acessar o Python de qualquer lugar, certo? O prompt de comando, por exemplo, ele não vai enxergar essa minha instalação, o meu Python. Então, a gente vai fazer uma mudança ali nas variáveis de ambiente para poder corrigir isso, para poder, do prompt de comando ali, eu conseguir acessar os scripts, fazer as instalações e acessar aí os nossos scripts Python. Então, vamos terminar aqui de instalar. Está quase terminando. Então, a instalação é relativamente simples, né? Tem um instalador aí bem legal aí. Então, tá bem facinho de instalar. Aí é só fechar aqui. Vamos lá no prompt aqui, ó. Vamos tentar aqui, por exemplo, ó, digitar Python version. Não apareceu nada para mim, ó. Devia aparecer a versão, certo? Vamos corrigir isso, tá? Vamos fechar aqui, vamos corrigir como? Vamos digitar lá em variáveis de ambiente ali, em pesquisar, né? E vamos selecionar aqui variáveis de ambiente, esse botão aqui. E vamos fazer o seguinte, aqui embaixo, aqui em variáveis de sistema, a gente tem uma pasta path. Aqui, se a gente clicar em editar, vai aparecer várias coisas aqui, ó. Tem alguns caminhos aqui, ó, que a gente poderia ter como exemplo. Aqui eles são todos separados por ponto e vírgula. Então, essa tela aparece só para ajudar a gente a fazer esse cadastro. Então, vamos criar a nossa variável, o nosso caminho aqui, essa variável de ambiente. Como é que eu faço isso? Eu clico lá em novo, né? Ou digito direto, tanto faz. Eu posso digitar aqui ou clicar em procurar, certo? Vou clicar em procurar aqui para não perder muito tempo. Então, vou lá em C, procurar o quê? A nossa pasta de instalação. Eu instalei o Python em C Docs Python, certo? Então, ó, C Docs Python é a minha pasta de instalação. Só que eu vou precisar também acessar uma pastinha dentro da instalação do Python chamada Scripts. Clico lá em novo, procurar ou digitar na mão, tanto faz. E eu vou procurar a minha, lá dentro da instalação do Python, uma pasta chamada Scripts, que a gente vai precisar de uns scripts que estão lá, senão ele vai reclamar depois que não está conseguindo enxergar aí os scripts, certo? Então, a gente fez essas duas instalações. Instalações não. Setamos aqui onde está o nosso Python, certo? Ah, eu poderia criar variável de ambiente? Sim, você poderia criar uma variável de ambiente aqui, colocar um nome qualquer e colocar aqui o caminho dele. E depois aqui embaixo você poderia chamar ele aqui com porcentagem aqui e o nome da variável que você criou. Essa seria uma outra forma de se fazer a mesma coisa, tá? Que eu vou fazer? Ele vai ficar duplo, vai ter duas coisas fazendo com a mesma função, mas eu vou fazer só para vocês terem uma noção. Então eu vou clicar aqui, ó, lá em Path, né? E vou criar uma variável chamada home, Python home, por exemplo, qualquer nome, né? Python home ou traço home. E aqui eu poderia colocar o caminho, ó, aí é só buscar o caminho também ou digitar na mão. Mesma coisa, ó, docs Python, tá? Faltou um Python aqui, né? /Python, vou digitar aqui só para não ter que voltar lá. Python. Dá para fazer dos dois jeitos, ó. Eu estou mostrando o caminho da minha instalação, mas só que eu estou dando o nome de uma variável aqui, certo? Aí, como é que eu faria isso? Eu precisaria fazer a mesma coisa para os scripts, né? Então, porcentagem não, coloquei porcentagem lá, está errado. Não precisa desse porcentagem aqui. Porcentagem é só para chamar lá, tá? Aqui é só o nome mesmo, né? Só o nome aqui. E poderia fazer com scripts aqui. Aí, eu nem vou fazer com scripts, porque a gente já setou ali o caminho. A gente podia editar aqui e colocar aqui, ó. Colocar porcentagem Python
underline home, tá? E eu tô o quê? Colocando aqui minha variável, estou dizendo assim, ó, minha variável de ambiente aqui é o Python Home, está apontando para C docs Python Python. Ele vai funcionar do mesmo jeito. É só dois jeitos de fazer a mesma coisa. Beleza? Só por curiosidade mesmo. Então, tá, vamos lá entrar em CMD e vamos ver lá agora, ó, eu estou em C aqui, eu não estou nem dentro da pasta. Se eu digitar Python aqui, ó, antes não aparecia nada, né? Python, version, opa, ó, apareceu agora, certo? Ele enxergou. Então ele está enxergando ali o nosso Python, versão 3.8.8. Se eu digitar Python somente, eu entro aqui no terminal interativo do Python. Para que serve isso? Aqui eu consigo programar, ó, certo? Consigo já fazer alguma coisinha. Ó. Por exemplo, ó, se eu pegar lá, criar uma variável S da soma, por exemplo, a soma de 7 com 5, certo? E eu imprimir S, essa variável, tá? Ó, ele imprimiu S. S vale 12, né? 7 mais 5 é 12. Então aqui eu já consigo programar, tá? Lógico, você vai programar numa IDE ali e tal. Mas só para vocês saberem que aqui já está instalado o Python, aqui, certo? E já estamos programando aqui. Eu consigo programar aqui. Ou no idle lá, que vai aparecer aqui pra gente, né? Depois eu mostro para vocês. Deixa eu ver se ele criou um atalho aqui. Aqui é o idle, aqui, ó. Aqui o idle, né? Ele vai ter uma aparência diferente. Ó, vai aparecer uma aparência diferente. Mas dá pra gente fazer. O que a gente está fazendo aqui no prompt é a mesma coisa que a gente poderia fazer aqui. Certo? Então vamos lá. Ok, já está instalado bonitinho. Ctrl Z, Enter, ele sai ali, tá? Do terminal interativo do Python. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa instalar o Django, certo? Mas como é que eu vou instalar o Django? Onde está isso aí? Eu preciso... Lembra que a gente instalou lá e tinha um pip, um tal de pip? Ele é o gerenciador de pacotes, certo? Para fazer isso aí, para instalar o Django, eu vou precisar desse pip, certo? Então, vamos ver onde que está esse carinha. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos entrar lá em docs, cd docs, cd python, /python, né? Ó, já entrou lá, vamos dar um dir aqui só para me localizar. Então, aqui, ó, a gente pode ver que a pasta scripts ali, né? cd scripts, certo? Que a gente colocou, inclusive, em variáveis de ambiente. E a gente tem o pip ali, certo? Esse carinha que a gente vai utilizar para instalar o nosso Django. Como é que eu vou fazer isso aí? A gente vai digitar pip install Django, certo? Pip install, install Django. E ele vai instalar para nós o Django. Então, o gerenciador de pacotes, ele ajuda a gente a fazer tudo isso aí, para a gente não ficar pegando arquivos manualmente e tal. E também vai ajudar muito nas atualizações. Né? Pode ser que apareça aqui pedindo para atualizar, porque as versões vão mudando. E se isso acontecer aqui, eu não sei, tá? Se vai acontecer, vamos ver. Se aparecer, ele vai alguma atualização, ele vai pedir para nós. Vai aparecer um aviso lá para a gente atualizar o nosso Django, né? Então isso vai depender muito da época que você estiver instalando isso aí. Eu estou em novembro de 2019, né? Então a versão 3.8 do Python e do Django aqui eu não sei qual que é a versão que vai ter atual, tá? Então vamos ver aqui que vai aparecer ali. Apareceu 2.2.7 ali. Vou dar um pause aqui e já volto. Voltando, ali apareceu lá um aviso, né, que o nosso pip está desatualizado. Eu estou com a versão 19.2.3. Ele está dizendo que tem uma disponível aí, a 19.3.1. E ali ele diz como fazer para... Tá vendo que está escrito aqui, ó? Ele diz como faz aqui para a gente fazer essa atualização. Então, vamos só copiar o que está escrito ali, né? Python, ou digitar, python-m, pip install, upgrade pip,
certo? Python, -m, pip install, --upgrade pip. E ele vai atualizar ó, o meu pip, o gerenciador de pacotes aí. Esse aqui eu acho que vai ser mais rapidinho. Então, aguardando. Beleza, então tá tudo certo. Agora, eu preciso criar... Pensa assim, eu tenho que ter uma pasta de projetos, certo? Tem uma pasta. Eu posso colocar essa pasta em qualquer lugar, não tem problema nenhum. Aqui deu uma travada aqui de tela, não sei. Ok, acho que agora dá para continuar. Desculpa aí que travou tudo. Então vamos abrir a pasta lá, a nossa pasta. Que a nossa pasta do Python, né? Python. Ó, eu poderia colocar fora, projetos fora aqui, ó. Aqui eu tenho só a instalação do Python, fora eu poderia ter só os projetos. Tanto faz. Eu vou colocar aqui dentro para facilitar aí a vida. E eu não vou fazer lá no prompt, porque eu já ensinei isso aí, né? Só para vocês saberem manipular um pouco ali. E vou criar aqui uma pasta, vamos chamar de projects. Vou colocar maiúsculo aqui, ó. Projects, tá? Então meus projetinhos vão estar aqui dentro. Tá? Então eu criei uma pasta projects e como a gente está tratando aí de sites, né? Vou criar uma pasta aí com nome website, por exemplo, ó, my site ou website, tanto faz, só para qualquer nome, ou o nome aí do sisteminha que você estiver fazendo. Então, eu criei aqui uma pasta website dentro aqui, ó, de Python, chamado projects. Então, esse aqui é o meu projetinho, website. Agora, dentro lá do projects, dentro de projects, a gente vai chamar o Django. Agora, a gente vai precisar fazer o seguinte, ó. Vamos sair, para voltar aqui uma pasta aqui, ó, cd. Eu voltei, tá? Então, estou em cdocs, Python, vamos dar um dir aqui só para se localizar. E o nosso project está aqui dentro dessa pasta do Python. Então, cd projects, eu vou acessar essa pasta, certo? Eu não tenho nada lá dentro, tá? Ó, eu não tenho nada lá dentro, só a pastinha vazia ali do website, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou digitar Django, tá? Vou fazer assim, ó. Nem preciso ter criado aquela pasta website aqui, ó. Vamos apagar ela, ó. Vamos fazer isso direto ali usando aqui o meu Django admin. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai digitar Django -admin, tá? A gente já está com o Django instalado, certo? E vamos digitar Start Project. E agora a gente vai dizer para ele assim, ó, onde que eu quero instalar isso? O website. Vamos ver se ele vai criar essa pasta website ou ele vai dizer que a pasta não existe. Ó, vamos ver. Vamos ver se ele criou cd website. Ó, ele criou para mim, por isso que eu apaguei lá, ele fazia automático. cd website, né? cd website não, dir que eu quero, dir. Ó, dentro de dir eu tenho o que eu vou ter lá, ó. Dentro de dir não. Dentro do website, ó, project, website, ele criou um outro website, certo? Beleza? Então, aqui ele fez, normalmente o Django aí, ele tem uma convenção aí que ele cria uma pasta, tem um pasta, por exemplo, templates, dentro do templates tem uma outra pasta templates, para ele se localizar aí fácil aí, que a gente vai criar os apps e tal, e ele organiza dessa forma aí, tá? Então vamos lá. Aqui a gente tem o nosso projetinho, certo? Então a gente está fazendo um projetinho aí. Agora que a gente criou o nosso projeto, certo? Digitando lá Django, -admin, Start Project e o nome, tá? A gente vai agora criar um app dentro de projects e website. Então lá dentro de project e website, aqui ó, project, website. Esse é o meu projeto, tá? Aqui dentro eu vou criar um app. O que é esse app? Mas o que é esse app?
esse app aí, a gente pode ter várias aplicações, modularizar, a gente pode colocar em módulos aí, Python, trabalhar com módulos. Então, a gente está separando lá. A gente pode ter um monte de apps no mesmo projeto, certo? Depois, quem quiser se interessar aí para a parte teórica e tal, para que serve, daí tem que estudar a documentação, tá? Então, vamos lá. Então, vamos criar um app dentro dessa pasta Projects, Website, certo? Como que eu vou fazer isso? Eu vou lá, vou digitar Python, eu vou ver onde que está o meu manage.py, certo? Que está aqui, certo? Ó, o manage.py está aqui dentro. Então, eu tenho que entrar ali em Python, Docs Python, Project Website. Eu já estou aqui, por coincidência, né? Que a gente já está aqui, ó. Então, se eu der um dir aqui, ó, eu vou ter o meu manage.py. Ok? Vou precisar desse carinha aí. Então, como é que eu vou fazer? Para criar um app, eu vou digitar Python manage.py. A gente vai rodar esse script, né, do Python. Manage.py. E vamos digitar Start App. Opa. Start App. E vamos dar um nome para o app. Vamos colocar aqui My App, um exemplo. Podia ser qualquer nome, tá? Só para a gente saber que ali é um app, tá? Para não ficar difícil de entender. Aí eu vou dar um Enter. Ele não apareceu nada, porém, se a gente olhar aqui, ele criou o meu app com alguns arquivos aqui, certo? Aqui é o meu app. Então ele criou o meu app. Agora a gente vai lá abrir vamos abrir aqui, ó. Tem uma pastinha aqui chamada View. View é aquilo que vai ser mostrado, mas não como vai ser mostrado. Se vocês estudarem lá a documentação, vocês vão ver a documentação do Django, vocês vão ver que não trabalha com MVC, Model View Controller. Eles trabalham com o quê? Model View Template. Então, o View é o que vai ser mostrado. E dentro da pasta Template vai ter os nossos HTMLs, né? Que vai ser como vai ser mostrado isso aí, certo? Depois tem também as pastas statics, que vai ter as nossas imagens, nossos arquivos estáticos, certo? Daí é uma outra conversa. Então, é importante saber que views é o que vai ser mostrado, certo? E os templates vai ser como vai ser mostrado ali a nossa página, como que ela vai ser apresentada, vamos dizer assim. Beleza? Agora a gente falta o que pra gente? Então a gente criou um app, então a gente vai abrir e a gente vai fazer um testezinho. Vamos abrir como isso aqui? Eu poderia abrir com um bloco de notas isso aqui. Ó, abrir com um bloco de notas. Mas aqui tem o idle. O idle aqui, ó, clicando com o botão direito do mouse, vocês vão selecionar aqui o idle. Ele vai ter essa aparênciazinha aqui, ó, tá? Ele fica mais coloridinho aqui, fica melhor para nós trabalharmos aqui, né? Então a gente vai criar view aqui. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer uma importação antes, aqui, ó. Aqui a gente tem o render que a gente vai usar depois. Mas antes disso eu vou fazer um teste mais simples. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar from Django, a gente vai digitar ponto, e a gente vai pegar aí o HTTP. O HTTP import HTTP response. HTTP. Fiquem espertos com a grafia aí, que senão ele é sempre a primeira maiúscula, as primeiras das letras das palavras maiúsculas. Ok, então eu fiz essa importação aí do HTTP, porque é os protocolos aí que a gente vai ter para a internet. Então agora, o que eu posso fazer isso? Eu posso criar uma funçãozinha, tá? Só para mostrar uma mensagem para mim, para depois utilizar o servidor ali, né, de aplicações. Vamos ver aqui então, para criar uma função, para quem não sabe, def, coloca um nome qualquer, vou colocar aqui msg de mensagem, né? msg. Eu quero mostrar uma mensagenzinha. Aí como parâmetro coloco um request aqui, certo? 2 pontos. Então
façam isso aí. Vamos retornar aqui, ó, return, aqui é só para testar. Depois a gente vai mudar isso aqui, tá? Ninguém vai colocar uma página aqui, um HTML aqui dentro, tá? Isso aqui é só para a gente ver, rodar ele no servidor, tá? Então, return HTTP response, tá? Eu estou utilizando o protocolo HTTP response e vamos colocar aqui um H1 aqui, ó, H1. Isso aqui é HTML, tá? Só para mostrar aqui, ó, minha primeira página, certo? Opa, daí eu faço o fechamento do H1 aqui, tá? Fecho aspas simples aqui, beleza. E vamos salvar, Ctrl S ou File Save, tá? Então a gente fez isso aqui só para a gente fazer um teste. Então a gente está aqui no View, né? Views. Agora dentro do app lá, do nosso app, tá? Que a gente já está dentro dele ali, tá? A gente vai ter também, a gente vai precisar na realidade de uma urls.py que a gente tem. Pô, mas eu estou confundindo tudo. O que é isso? O app pensa assim, ó. O app são os seus módulos ali de aplicações que você pode ter 1, 2, 3, 10, um monte, certo? Cada um vai ter uma funcionalidade, certo? E aqui é o meu projeto, o website é o meu projetinho aqui. Eu tenho as configurações, URLs. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui no meu app um arquivo, ó. Quer ver? Um arquivo novo. Vou até abrir aqui o bloco de notas, ó, documento de texto aqui, ó. Opa, desculpa. Assim não, né? Vamos abrir ele, Notepad aqui. Notepad, vamos abrir o bloco de notas aqui, ó. E vamos simplesmente salvar ele. Ó, vamos salvar ele lá onde a gente está, na nossa pastinha. O projeto. Docs. Python. Tá? E a gente vai salvar ele onde? A gente está em projetos. E a gente tem lá o app, né? Então, eu quero o meu app. Tá? Projetos, website, my app. Então, aqui, ó, eu estou no meu app, certo? Aqui eu vou mudar para todos os arquivos e vou criar um nome aqui. O mesmo nome, urls.py, certo? urls.py. E vou salvar. Ele vai estar vazio, certo? Não tem problema nenhum. Lá no meu app, ó, ele já ficou com extensão .py. Não esquecer de mudar ali para todos os arquivos, senão ele fica um documento de texto. Se eu abrir ele aqui, ó, com o idle aqui, ele não vai ter nada dentro, certo? Então a gente pode fazer o seguinte. Vamos utilizar aqui do projeto, a pasta do projeto, e vamos aqui clicar em editar aqui. E vamos copiar algo que nos interessa. O que vai interessar para nós aqui vai ser esse carinha aqui, ó. Esses carinhas aqui, ó. Certo? Por enquanto, tá? Então vamos fazer essa cópia aqui disso aqui. E vamos voltar lá no meu app, tá? Vamos editar aqui. Pode ser com bloco de notas ou com uma IDE, não tem problema, tá? Tô fazendo aqui na mão aqui pra gente ficar livre aí dessas instalações de IDEs aí que faz tudo automático para nós. Não há problema nenhum isso, mas a gente está estudando, né? Então tem que aprender aí as coisas de maneiras fazendo manualmente, tá? Então a gente criou lá dentro de app, resumindo, do meu app, um arquivo urls.py. E eu copiei o conteúdo de urls.py que está no projeto Django lá, certo? Projeto Django, certo? Que a gente criou. Agora, nessa url.py de app, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai digitar aí algumas coisas. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer uma importação aqui. Vamos fechar aqui primeiro, tá?
E a gente vai fazer aqui dentro de apps, vamos abrir aqui, ó, dentro de apps, urls.py, desculpa. url.py. Tá. Só um minutinho aqui. Ok. Era lá mesmo, né? Não sei porque que eu saí dali. Então, a gente vai fazer uma importação aqui. Aqui, ó. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer assim, ó. From. Quando eu der um ponto aqui, ó. Assim, ó. Qual que é a diferença desse ponto? Eu estou dizendo assim, ó. Nesse mesmo diretório, eu quero que você faça a importação de views. Ó, import views. Por quê? Quando eu coloco esse ponto, eu estou dizendo aqui, ó, nessa mesma pasta aqui, ó, no mesmo diretório, My App, eu quero que você importe as minhas views, tá? As minhas views, beleza? Então é isso que eu estou fazendo, por isso que tem esse ponto aqui, diferenciando de Django, ponto, alguma coisa. Só para vocês saberem o que é isso aí. E lá em URL Patterns, a gente vai mostrar os caminhos, né? Quem que vai responder lá as chamadas, né? Então, a gente vai fazer tipo um mapeamento aqui, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar... Ó, sempre depois de vírgula aqui, a gente pode colocar outros caminhos aqui, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar esse aqui, ó, para a gente não precisar ficar digitando admin lá na URL. Vamos apagar e vamos chamar aquela função que a gente criou. Que eu chamei, como é que eu chamei mesmo? MSG, né? Isso. Então a gente vai digitar lá views, tá? Views.msg, ou seja, eu estou chamando aquela função lá que a gente criou, certo? A gente está chamando a função. E depois disso, a gente vai colocar outra vírgula e vai dar um nome, name. E vamos chamar isso aqui de... Vamos colocar aqui em... Normalmente aí os templates que vocês forem baixar para fazer, vai estar lá index lá para iniciar, ou home e tal, né? Home ou index. Vamos colocar home aqui. Certo? Beleza. Vamos salvar isso aqui. Agora vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha aqui, né? O que a gente fez até agora, né? Então, em views, né, que a gente importou, a gente tem aqui nossa função aqui, que vai mandar uma mensagem lá. Só que é o seguinte, para eu poder fazer rodar um sistema aí, eu tenho que ter um servidor de aplicações aí, certo? Mas como eu vou rodar esse servidor? Existe um esqueminha aí para a gente fazer isso. Lembra do nosso manage.py? Manage.py. O que eu posso fazer aí? Eu posso rodar, aliás, devo rodar o nosso servidorzinho aí. Então, eu vou fazer o seguinte, Python, digita Python, manage.py, run server. Beleza. Ele apareceu uma mensagem aqui dizendo para a gente migrar, fazer uma migração do nosso... Deixa eu ver o que ele está pedindo. Que o projeto não vai funcionar propriamente, né, corretamente, até que você aplique as migrações, tá? Então, está mandando a gente fazer uma migração aí. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai rodar Python manage.py migrate. Então, dá um Ctrl break, ou Ctrl C, né? Ou Ctrl pause, ele vai sair dali. E a gente vai obedecer aí, tá? Python manage.py migrate. Tá pedindo para fazer a migração. Beleza, agora vamos rodar de novo lá. Python manage.py run server. Agora vai aparecer sem aquele erro, certo? Beleza, então aqui está funcionando. O que está funcionando? Espera lá. Ele está dizendo assim, ó, o servidor aqui ele está rodando
em localhost, ou seja, nesta máquina, 127.0.1 é o localhost, essa máquina aqui que eu estou trabalhando. Na porta 8000. Vamos copiar isso aqui, ó. Dá um Ctrl C aqui. Vamos abrir uma nova aba e vamos colar. Ele vai aparecer para nós o Django, certo? O Django. Esse Django, ele é uma tela padrão do Django aqui, que está dizendo assim que o Django está funcionando. Mas só que o que acontece? Ele não mostrou para mim porque faltou uma coisa, certo? Faltou uma coisa. Ele não mostrou aquela mensagem que está dentro da função, porque aqui, lá na URL do projeto, eu esqueci de colocar um include, certo? No URL do projeto. Aqui, então, me desculpem. Então, vamos lá. Vamos ver, agora tem tanto aberto que eu não sei quem é quem. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos abrir aqui. Esse aqui é o meu app. E aqui o meu projeto, certo? E aqui nessa URL aqui, ó. Nós vamos abrir. Aqui, ó. Aqui que eu esqueci. Então, o que acontece? O meu app, eu tenho que estar casando aí as configurações, vamos dizer, elas têm que estar harmônicas aí as minhas configurações do projeto. Então, aqui eu não disse, aqui eu não incluí a URL, certo? URLs do app, certo? Eu tenho que fazer isso. Mas como é que eu vou fazer isso aí? Eu vou fazer assim, ó. Aqui eu também posso tirar, tá? Que a gente está fazendo os nossos testes aqui. Estamos fazendo do nosso jeito. Aqui, depois de path, eu coloco vírgula include. Isso aí que faltou, por isso que não funcionou. E aqui eu vou fazer o seguinte. No lugar disso aqui, eu vou colocar um include. Eu estou lá incluindo a minha urls.py do meu app, certo? Então, eu vou fazer assim, colocar entre parênteses, colocar aspas, certo? E aqui eu vou digitar my app, né? Que é o nome que a gente deu para o nosso app, né? My app. .urls. E aqui não esquecer de fechar aqui, ó, porque tem 2 parênteses aqui e o fechamento do parênteses, ó, aqui, ó, esse parênteses aqui se refere a esse. Só tomar cuidado com isso aí, certo? Agora, vamos salvar isso aqui. A gente estava rodando lá, dá um Ctrl C aqui ou Ctrl Pause para sair fora e vamos rodar de novo o nosso servidor. Como é que a gente vai fazer isso aí? Você já aprendeu, né? Python manage.py run server. Rodou lá. Aqui eu só dou uma atualizada, ó. Agora apareceu. Então eu tinha esquecido ali de fazer aquelas ações ali. Agora, o que acontece? Tá, mas eu não vou ficar... Eu não posso ter uma página, pense comigo. Eu não posso ter uma página, cara, como dentro daquela função lá, certo? Tá estranho, né? Porque, veja bem, eu tenho a minha URL aqui, né? Home, mas eu quero um HTML, certo? Eu quero um HTML. Aqui em meu views, aqui eu quero um HTML que substitua isso aqui. Eu não quero. Esse aqui é HTTP Response, a gente só fez para testar, só para mostrar na tela que está rodando no servidor. E eu digitei ali uma linha que é uma linha de HTML, certo? Então só estou digitando ali um texto, utilizando já um protocolo aí, né? Então agora vamos fazer a segunda parte aí. Vamos melhorar isso aí. Então lá em app, a gente vai criar uma pasta chamada template. E outra dentro dela, com o mesmo nome do app. Por convenção, tá? A gente vai fazer dessa forma. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, voltando, lembrando, né, que o meu app aqui, eu coloquei os nomes assim, ó. Lógico, não necessariamente vai ter esse app escrito, né? Coloquei porque
para ficar fácil a didática aí, né? Para separar o projeto aqui do app que eu criei. Então, em app, a gente vai criar uma pasta chamada template. Então, vamos lá, vamos abrir aqui e vamos criar uma pasta, uma nova pasta aqui, e vamos chamar templates, no plural, templates, certo? E dentro dessa pasta template, a gente vai criar uma outra pasta com o mesmo nome do app, tá? Então, como é My App, ó, aqui dentro de templates, eu vou criar uma nova pasta aqui, chamada My App. Opa, tem que ser igualzinho o nome, tá? Isso é uma convenção aí do Django aí, né? Normalmente a gente faz dessa forma aí. Não necessariamente com esses nomes, né? Mas a gente tem que ter pastas dentro ali. Depois dá uma olhada na documentação, lá vocês vão ver quais são as convenções, como que é feito a criação das pastas, templates, a pasta de template, de modelos, dos arquivos estáticos, né? Então tem toda aí uma regrinha aí, padrão. Então vamos lá. Dentro de templates eu tenho My App, porque é o nome aí do meu app, certo? Então agora a gente vai criar um HTML dentro dessa pasta que a gente criou, My App, dentro de templates, certo? Aqui dentro a gente vai fazer um HTML. Vou abrir aqui o bloco de notas de novo, aqui, ó. Notepad, tá? Lembrando que normalmente a gente vai... Esse aqui é um vídeo bem direcionado para alunos, né, que estão aprendendo, os iniciantes aí, tá? Então a gente não faz isso aqui, a gente vai usar a IDE e já vai programando, tá? Mas a gente tem que entender como as coisas são feitas, né? Então a gente vai criar aqui um HTML, vamos fazer só o corpo aqui, ó. Vamos fazer só um corpo, sem formatação nenhuma, sem nenhum script aí. Não vamos estilizar nada, tá? Só vamos colocar. Em ponto. Vamos fechar aqui o body, vamos fechar aqui o HTML. Então, barra HTML. Estou fazendo um bloco de notas. Aqui dentro de body, aqui, vamos colocar aqui um H1, H2, um H3. Aqui. Vamos fazer um testezinho aqui. Ó. Então, H1. Vamos colocar aqui minha página 2. Só para diferenciar daquele primeiro lá, né? Pra gente lembrar que isso aqui é uma outra página. Página 2. Vamos colocar... Opa! H1. Vamos colocar aqui também um parágrafo. Vou colocar um parágrafo embaixo aqui, ó. Então vamos colocar aqui P. Vamos colocar aqui. Eu estou aprendendo Python. Tá? Aí vamos fechar aqui. Tá. Beleza. Vou colocar em negrito, só em negrito aqui, para não dizer que a gente não estilizou nada aqui. Vou colocar um B, barra B. Essa tag aqui deixa em negrito. Para quem está programando, né? Tem noções aí de HTML, tá? Então, esse aqui é uma paginazinha bem simples. Vamos salvar esse negócio aqui. Onde que a gente vai salvar isso? Aqui, ó. No meu app, templates, my app, tá? Então, vamos lá, entrar no nosso projetinho aqui. Docs, Python, projetos, né? Website, que é o meu projeto, o meu app, meu template. No template, sim, a gente vai colocar coisa como vai ser visto, certo? No template a gente vai colocar ali os nossos HTMLs ali, né? Ou seja, vai ser a aparência lá do meu site, ela. Como vai ser visto, né? Pelo usuário na camada de clientes. Então aqui a gente vai colocar aqui o nome. Vou colocar aqui home.html, certo? Só que aqui, ó, não esquece de mudar aqui para todos os arquivos. home.html. Então criou aqui, ó. Lógico, se eu abrir aqui não vale, né? Se eu clicar aqui o arquivo, ele vai abrir pelo navegador. Não é isso que eu quero. Tem que rodar pelo servidor, certo?
Tem que rodar pelo servidor. Agora, a gente vai ter que fazer uma... A gente criou nosso HTML. Agora a gente vai abrir o arquivo apps.py do nosso app. Então a gente vai lá, aqui já estava lá, né? A gente vai abrir esse carinha aqui, ó. A gente vai editar ele. E vamos copiar isso aqui, ou decorar, né? Ué, eu coloquei my app, eu achei que era maiúsculo. Ah, não, mas aqui ele puxou assim, tá certo. Tá certo. Então aqui, ó, eu vou copiar o nome dessa classe, ó. Dá um Ctrl C aqui, tá? Lá dentro do app, tá? Do my app, eu vou abrir esse arquivo, apps.py, do meu app. Eu vou copiar o nome da classe lá, só aquela partezinha, o nome da classe. E lá na pasta do projeto eu vou lá em Settings, né, que é configuração, aí eu volto, ó. Quando eu falar projeto é aqui, quando eu falar o app é lá em cima. E vou editar aqui também, ó. E vou editar isso aqui. Beleza? Toda vez que eu criar um app, eu tenho que colocar ele aqui, certo? Eu tenho que colocar, porque senão não tem como saber qual app está sendo utilizado, qual foi feito. Então, a gente precisa colocar, instalar. Aí o Django, ele, nessa arquivo de configuração, settings.py, a gente tem que colocar sempre os apps que a gente for criando. Então, o que eu vou fazer? A gente vai adicionar uma linha. Então, a gente vai colocar ali aspas simples, né? Então, a gente vai colocar lá myapp.apps, apps. E aquele nome lá que a gente copiou, myappconfig. E coloca uma vírgula aqui. Opa, desculpa. Fecha aspas simples, depois a vírgula. Certo? Então, a gente fez isso aí. Então, a gente está colocando aqui uma linha que indica que eu instalei um app, certo? Os apps instalados, certo? Estou definindo aí que eu instalei, que eu tenho um app aí que eu estou utilizando, certo? Agora eu vou ter que ir lá na view do app, aqui é na view do app, na views, né? Aqui, e fazer uma alteraçãozinha aí, mas qual? Ó, isso aqui a gente tinha feito só para exemplificar, certo? Só para mostrar uma mensagenzinha na tela. A gente não vai colocar um HTML, não tem como colocar uma página aqui dentro, certo? A gente precisa apontar para um HTML, certo? Como que eu vou fazer? Eu vou usar esse render aqui, certo? Que já está importado aí do Django. Aí eu vou usar a mesma função, certo? Só que em vez de retornar esse HTTP response, eu vou chamar render, tá? Vou retornar o render request, certo? Essa questão de protocolos aí, você não vou falar nada sobre isso, tá? Barra, então, my app, né? My app, certo? Que é o meu app barra e o nome da página, eu coloquei como home, né? home.html, que é a pagininha, certo? Que a gente criou lá. E vamos fechar aqui, tá? Então aqui, beleza. Se eu não esqueci nada, vai funcionar. Vamos ver aqui. Às vezes a gente esquece as coisas, depois tem que voltar. Então vamos sair lá, vamos rodar novamente o nosso servidor com o comando python manage.py run server. Vamos rodar lá, ok? E vamos atualizar aqui, ó. Note que mudou. Então eu não estou mais rodando aquela mensagem lá do HTTP response. Eu estou colocando a minha página, o meu HTML. Esse aí é o meu HTML. Pode ver aqui que a gente criou o HTML, né? O HTML aqui em templates. Lembrando que o Django trabalha com, não é model view controller, né? A gente tem o model, template, view,
templates. O template é a parte de aparência, como que vai ser mostrado. E a view é o que vai ser mostrado, certo? A questão lá dos mapeamentos, né? Então, quem vai responder o quê, certo? Que página vai responder? Quem vai responder as requisições, certo? Então, vamos lá. Então, aqui está tudo beleza, né? A gente tem aqui o My App, tem os templates, lindinho, ó, funcionando, ó, certo? Aqui se eu abrir para editar aqui com... que tá como padrão aqui o HTML para abrir direto lá com o Chrome, né? Mas vamos abrir com um bloco de notas aqui só para ver, ó. Então essa aqui é a minha página, ó. Se eu pegar e fizer mais alguma coisa aqui, ó, colocar H2, vamos colocar aqui, ó, show de bola, certo? Show de bola. Vamos ver, vamos atualizar aqui, ó, show de bola. Tudo que eu estou alterando no meu HTML aqui, ele está mudando aqui a aparência ali para nós na nossa página aí. Eu estou rodando no servidor, ó, tá vendo? Ó? Localhost porta 8000, certo? Estou rodando no meu servidor. Não vale abrir lá o arquivinho direto, tá? Então aqui eu estou rodando no meu servidor e já funcionaria. E se você hospedasse isso aí e tal, ele já funcionaria. Só que o que acontece? Isso é uma paginazinha. Só que para a gente trabalhar com... Se a gente pegar um template, por exemplo, a gente vai ter que fazer algumas configurações aí de arquivos estáticos com o Django. A gente tem que trabalhar isso aí, mexer. O que é arquivo estático? É o HTML, o CSS, as nossas imagens, certo? Imagens, documentos, etc. E eu aqui peguei aqui um template ali da internet só para mostrar para vocês, eu baixei lá qualquer template, só para vocês mostrarem que há uma necessidade de fazer algumas alterações. E vou jogar lá dentro, lá do meu projetinho, lá do meu template. E se eu jogasse aqui dentro, ó, certo? Ó, se eu jogasse aqui dentro ele, ó, ele vai dar um probleminha, certo? Vou trocar o nome aqui, vamos colocar aqui home, home velho. E vamos chamar de home aqui mesmo. Home, para ele chamar esse home aqui como se ele estivesse chamando o template, certo? Vamos ver o que acontece. Ó, ele pegou o template, mas só que ele não tem formatação nenhuma. Ele não está pegando o CSS, o JavaScript dele. Por quê? Porque a gente tem que fazer uma alteração. A gente tem que fazer uma configuração e criar uma pasta chamada static e fazer algumas configurações no Django ali para ele poder trabalhar com esses arquivos estáticos, para ele aparecer bonitinho o nosso template, certo? Esse mesmo template aqui, né? Que eu baixei, escolhi qualquer um ali, tá? Se eu rodasse esse carinha aqui, ó, só para vocês terem uma noção, era para aparecer assim, certo? Mas não vai aparecer assim, por quê? Porque eu tenho que tratar isso aí. Isso aí fica para uma outra ocasião. Como eu já falei, eu não sou youtuber, eu sou professor universitário e esses vídeos eles são vídeos direcionados a alunos meus, certo? Então, ou para algum pedido, quando muita gente pede para mim para eu fazer algumas coisinhas diferentes, eu faço na medida do possível, tá? Então, se houver necessidade, algum aluno precisar que eu explique isso, ou algum internauta aí, se várias pessoas pedirem, né? Se vocês quiserem que eu continue fazendo isso, na medida do possível eu vou montando um site aí, um sistema de verdade para vocês. Mas eu não posso prometer nada, tá? Porque eu não vivo disso. Isso aqui é só uma ferramenta auxiliar aí para auxiliar no aprendizado aí dos meus alunos. Beleza? Então vou ficar por aí. Era só isso por hoje. Até mais.